A paz do Senhor, igreja, amém? Podemos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 14 ao 16 e depois no mesmo capítulo, no versículo 47 ao 50. Amém? Amém. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar? E vou entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Na continuação, no versículo 47, e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelo príncipe dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, ou mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Podem tomar vossos assentos, igreja? Quero agradecer primeiramente a Deus por esta rica oportunidade, também ao pastor da vossa igreja, por me receber, pela receptividade, pelo nosso irmão, nosso obreiro, irmão Maxwell, pelo que me fez o convite, e pela igreja do Senhor por ter me recebido bem. Bom, irmãos, quando eu olhei para a Bíblia, eu vi a história sobre Judas Iscariote, eu fiquei me fazendo várias perguntas do porquê que um apóstolo do Senhor, que andava junto com ele, lado a lado com ele, iria o trair. Primeiro eu separei algo para falar sobre Judas. Judas, ele tinha um temperamento colérico. Se nós olharmos no dicionário, colérico significa irado, bravo. Tem o mesmo significado que cólera. Cólera nós conhecemos como uma doença. Só que esta cólera que Judas tinha era uma doença da alma, pois ele tinha um impulso violento contra aquele que o ofendia. Então, irmãos, quando eu comecei a descobrir isso de Judas, eu comecei a entender o porquê dele ter traído Jesus. O porquê que um apóstolo do Senhor chegou ao ponto de traí-lo. E ter uma morte tão horrível como o suicídio. Nós sabemos que os suicidas não herdarão o reino do céu. O apóstolo do Senhor, que conhecia o Senhor, sabia disto, e mesmo assim se suicidou. O nome Judas, se nós olharmos no grego latino, ele vem de Judá, que significa festejado, celebrado em louvor a Deus. É chamado Iscariote porque ele era originário da cidade de Queiote, que ficava situada no sul. Era uma cidade sulina. Portanto, se nós olharmos na Bíblia, dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, Judas era o único que era do sul, que tinha um sotaque sulino. O restante todos tinham um sotaque da Galileia. Então daí eu comecei a entender o motivo. Porque Jesus, se nós olharmos Judas ele não foi um vilão desde o início da história. Judas ele foi chamado para um ministério apostólico. Se nós olharmos, tem uma diferença grande entre discípulo e apóstolo. Judas era apóstolo. Jesus ele tinha mais ou menos uns 70 discípulos que o seguiam. E Judas foi escolhido como apóstolo, que significa levar as boas novas. Então Judas não foi escolhido à toa, de maneira errônea, como muitos pensam. Muitos olham para Judas e pensam: Judas simplesmente foi escolhido porque tinha que se cumprir a profecia que estava escrita na Bíblia
para que traísse Jesus e Jesus chegasse até a cruz do Calvário. Não, irmãos, qualquer um dos outros 12